Queridos, louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor, como um grande e poderoso Deus, tem dispensado para nossas vidas. As pessoas que nos pediram oração durante a semana, por parentes, amigos, filhos, gente que está precisando de fazer cirurgia nos Estados Unidos, cirurgia caras, uma menina que está no trauma de um colega da gente que já pregou aqui na igreja. Eu vou orar, não vou citar nomes, mas vou pedir a Deus para que Deus visite e faça a sua vontade na vida de cada irmão, de cada doente, de cada órfão, de cada necessitado nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua grande bondade e pelo teu pacto, pelo sinal da aliança. Nossas vidas, e queremos te apresentar nesta oração, Deus, os enfermos, os doentes, os que estão nos leitos dos hospitais, na UTIs. Deus, tenha misericórdia. Quando o Senhor Jesus andou ali na Galileia, em Jerusalém, em Judá, curou muitas pessoas. E nós cremos no poder desse mesmo Jesus. Visita, Deus, cada um e faz a tua vontade. Eu quero te pedir também, Senhor, pela aula de hoje, nos ajuda e nos ilumina nesta palavra inspirada que é as Sagradas Escrituras. Obrigado a Deus, é com gratidão que te oramos em nome de Jesus. Amém. Como lidar com a mágoa? A mágoa tem um poder devastador, estrangula as pessoas, as asfixia e as mata aos poucos. Há muitas pessoas entupidas de mágoas, vivem com o coração transbordando de ressentimento e com a alma encharcada de amargura. Guardar a mágoa de alguém não é uma atitude sábia. Quando você guarda mágoa e mantém esses arquivos do ressentimento, acaba convivendo com essa pessoa 24 horas por dia. Você se torna escravo dessa pessoa. Ela domina seus pensamentos. Essa pessoa tira seu sono, seu apetite, a sua alegria. Guardar mágoa é se autodestruir. É como beber veneno pensando que o outro é quem vai morrer. A única solução para a mágoa é o perdão. O perdão cura, liberta e restaura. Perdoar é tratar as pessoas como Deus nos trata. Deus perdoa os nossos pecados e não lança de novo em nosso rosto. Perdoar é zerar a conta. Perdoar é lembrar sem sentir dor. É sepultar o passado no passado e ser livre para viver no presente uma vida feliz, abundante e superlativa. Nesta lição de hoje, a lição de número 15, eu queria falar sobre o arrependimento para a vida. Para eu receber o perdão de Deus, eu tenho que liberar perdão. Mas antes de tudo isso, eu preciso me arrepender para eu poder viver com equidade, com segurança e com uma qualidade de vida espiritual. Eu acho que você entende o que eu estou falando. Há um texto nas Sagradas Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 17 e 18, que diz assim a palavra de Deus: se, pois, Deus lhe deu
o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus nos concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Então, eu preciso entender que esse arrependimento que eu preciso é um arrependimento para a vida, para que eu possa viver de conformidade com as Sagradas Escrituras. A nossa confissão de fé, nessa lição de número 15, ela trata desse assunto, que é um assunto que mexe com o sentimento. Esse assunto mexe com o ego da pessoa e principalmente com o estado de graça de Deus para com a pessoa. O arrependimento para a vida é uma experiência mediante a qual o pecador reconhece os seus pecados, abandona os seus pecados e volta para Deus, apropriando-se da misericórdia de Deus que é de graça. Essa experiência marca o início de uma nova fase de vida em que o crente se dispõe a prestar inteira obediência ao Senhor e toda vez que ele peca, fica entristecido. Porque quem peca, queridos, o verdadeiro crente, ele não peca com alegria. Ele peca com tristeza. Quando ele peca, o Espírito Santo de Deus que habita nele se entristece, ele fica nervoso, ele fica estranho, porque ele entende que ele não queria cometer. O pecado na vida do salvo é um acidente. Uma coisa é você cair no rio, outra coisa é você mergulhar no rio. Então, precisamos entender que, sentindo a necessidade de confessar rapidamente o seu pecado para estar em paz consigo mesmo e, evidentemente, estar em paz com Deus. Todo crente que se preza, todo cristão que entende que o seu nome está escrito no livro da vida, todo crente que entende que foi lavado, redimido pelo sangue de Jesus, ele precisa se arrepender dos seus atos pecaminosos e viver uma vida em conformidade com as Escrituras. O arrependimento que produz a vida é uma graça salvífica operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, pela qual, percebendo e sentindo e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados, como também os aborrece, como se volta de todos eles para Deus, se propondo e se esforçando para andar constantemente com Deus em todos os seus caminhos e em um novo caminho e uma nova vida com obediência. O Catecismo Maior vai tratar disso na sua pergunta de número 76 com mais eficácia, com muita qualidade. Depois você confere lá. A experiência do arrependimento para a vida é fundamental, é essencial. Uma pessoa não pode ser crente, não pode ser... Esse negócio aqui tá... Uma pessoa não pode jamais dizer que é crente sem que tenha provado do arrependimento. Você está entendendo? Não tem como. Não tem como você dizer que é crente se você não se arrependeu dos seus pecados, dos seus atos pecaminosos, da vida de maldade que você tinha, que você fazia. A experiência do arrependimento para a vida é fundamental para que a gente possa experimentar de fato e de verdade a salvação que Cristo otorgou lá na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos sentir, provar, nos alimentar de tudo isso.
certo? Esse arrependimento, ele estabelece uma coisa que somente o arrependimento pode fazer. Ele estabelece a comunhão entre o homem e Deus. A comunhão entre Deus e os homens, ela é feita através do arrependimento. Não basta apenas crer. Fé e arrependimento se vinculam. E a eficácia desta depende daquela. Ou seja, eu só consigo ter fé quando eu me arrependo, e quando eu me arrependo, automaticamente eu passo a ter fé, porque é Deus quem estabelece isso na minha vida. Eu não posso jamais viver sem que eu tenha me arrependido dos meus atos, da minha vida pecaminosa, das coisas que eu fiz. Eu não posso sentir saudade da vida que eu vivia quando eu não era crente. Você está entendendo? E é por isso que o texto de Atos, capítulo 11, e o versículo 17, nos diz isso. Principalmente o versículo 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento. Tá certo? Não tem como eu viver se eu não me arrepender. Quando eu falo viver, é viver uma vida que agrade a Deus. O nosso estudo de hoje ele tem 5 pontos para nós frisarmos nessa noite. O primeiro ponto é: qual é a definição do arrependimento? O que é arrependimento? Como é que eu classifico o arrependimento? Como é que eu me arrependo? O arrependimento para a vida é uma graça salvadora. Em primeiro lugar, o arrependimento ele é gerado pelo próprio Deus em nós, que toca em nosso coração, e aí nós sentimos o desejo de nos arrepender. Você por si só, você não se arrepende. O arrependimento para a vida é uma graça salvadora. O pecador, pelo arrependimento, de tal maneira, sente e aborrece todos os pecados que ele cometeu, que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Deus em todos os caminhos e em todos os mandamentos de Deus. Porque quando eu me arrependo, eu não vou fazer mais aquilo que eu fazia. Aliás, eu tenho vergonha daquilo que eu fazia. Quando eu me arrependo, aqueles atos pecaminosos da minha vida me incomoda, me deixa de maneira que eu fico, sabe, aquelas mágoas, como eu li aqui na introdução, falando sobre como lidar com a mágoa. Isso acontece com as pessoas que não se arrependem, com as pessoas que não procuram em Deus esse ato gracioso que provém de Deus. Em segundo lugar, irmãos, há necessidade de todo crente se arrepender em Cristo Jesus. Você precisa disso. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Isso é muito importante. Certo? Você precisa atenar para essa questão da vida. O arrependimento é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Eu só posso experimentar o perdão quando eu me arrependo. Se eu não me arrepender, eu não vou experimentar esse lindo perdão de Deus. Provérbios 28:13, Ezequiel 18:30, Lucas 13:1, Atos 17:30 nos diz o seguinte: livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 30, ele diz assim, olha só: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependa. Então eu preciso
de fato e de verdade, me arrepender de todos os meus pecados, para que eu possa alcançar em Deus graça soberana para viver uma vida transformadora, uma vida gerada, conduzida, uma vida que seja manuseada pelo Espírito Santo de Deus. E isso só é possível quando eu sinto a necessidade do arrependimento e o faço. E me arrependo. Outra coisa interessante, queridos, é que o arrependimento ele deve ser voluntário. A única pessoa que pode cavar, que pode conduzir você ao arrependimento é o Espírito Santo. De uma forma que o Espírito Santo toca em você, ou você lendo a Bíblia, ou você ouvindo uma pregação bíblica, cristocêntrica, isso vai levar você a esse arrependimento. Por mais que seja viável, bons conselhos, mas ele pode lhe trazer remorso, mas não arrependimento. Arrependimento só através da palavra de Deus, que você ouvindo pelo Espírito Santo vai lhe trazer isso. Terceiro lugar, a extensão do arrependimento. Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Ou seja, os homens não devem se contentar com um arrependimento geral. Mas o arrependimento além de ser algo que abrange as pessoas, porque Cristo morreu para que aquele que nele crê não perecesse, mas tenha vida eterna, isso é gerado por um ato do Espírito Santo que conduz ao arrependimento, mas o principal arrependimento que a confissão de fé fala aqui para nós é o arrependimento particular. Eu preciso me arrepender de muitas coisas, mas principalmente dos meus atos pecaminosos. Esse é o ponto principal. Me arrepender dos meus atos pecaminosos. E eu preciso me arrepender todos os dias, porque eu peco todos os dias. Eu preciso me arrepender no final de cada dia, porque eu ainda carrego dentro de mim uma natureza que ainda é pecaminosa, porque o meu corpo não foi transformado ainda. A minha mente foi transformada. O meu espírito é o Espírito Santo de Deus. Mas eu não recebi ainda um corpo glorificado que eu não peque. Então eu preciso rogar de Deus esse perdão todos os dias. Todos os dias eu preciso fazer isso, pedindo, clamando, rogando o arrependimento de Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias. No final de cada dia, eu preciso orar e fazer a minha confissão, oração de contrição, pedindo a Deus que me perdoe, pedindo a Deus que receba meu culto, pedindo a Deus que receba meu louvor. Antes de cada louvor, antes de cada oração, antes de cada afazer, antes de cada bênção, eu preciso confessar a Deus o meu pecado, para que o meu culto seja sincero, para que o meu culto seja benéfico, para que Deus receba meu culto, para que, se eu for dar uma esmola, para que essa esmola ela glorifique a Deus. Eu preciso pedir perdão a Deus na hora que eu abraço meus filhos, para que não seja um abraço falso. Eu preciso pedir perdão a Deus quando eu vou mandar uma mensagem, para que essa mensagem seja sincera. Ela chegue do outro lado, ela chegue para o lugar que ela vá com sinceridade e ela atinja o alvo pelo qual ela foi enviada. Mas em quarto lugar, irmão, qual é a eficácia do arrependimento? Como não há pecado tão pequeno
que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que não possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Assim também não há pecado tão grande que não possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Eu acho que a palavra que está errada é que não possa trazer salvação. Vamos ver Isaías 1:18. O que é que diz a palavra de Deus? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, o versículo de número 18, diz assim: Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão branco como a neve. Embora sejam rubros como purpura, como a lã se tornarão. É isso mesmo. Há um erro ortográfico aqui. Não há pecado tão grande que não possa trazer salvação sobre os que se arrependam verdadeiramente. Ou seja, queridos, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. As pessoas vão para o inferno porque não pediram, não foram tocados pelo Espírito Santo de Deus para se arrepender. Talvez o pecado de Pedro tenha sido maior do que o de Judas. A grande diferença não é pecado maior, porque não existe pecado maior nem menor. A consequência, a qualidade daquele pecado. O grande problema que existiu ali é que a gente entende que no caso de Judas não houve arrependimento, houve remorso. E no caso de Pedro, houve arrependimento. Você consegue entender isso? No caso de Judas, houve remorso. Já no caso de Pedro, houve arrependimento e ele alcançou. Então ninguém vai para o inferno, não por causa dos seus pecados, porque no céu, para todos os que são pecadores, lavados no sangue de Jesus, vão para o céu. Agora vão numa condição pura, os seus pecados foram perdoados. O pecador vai ser transformado. O pecador vai ser regenerado. Mas todos os seres humanos, todos os crentes que vivem aqui na terra, eles não estão livres de pecados. Eles são pecadores. Eles continuam sendo pecadores. Nós continuamos vivendo uma vida de santidade, de harmonia, mas sendo pecadores. A grande diferença é que nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. E as pessoas que não são regeneradas, elas continuam a pecar, elas têm prazer e alegria no seu pecado. Então é preciso a gente entender que todo pecado, ele tem perdão. Basta nós nos arrependermos de todo o coração. De todo o coração. É preciso você colocar isso na sua cabeça. O pecado, quando eu estava dizendo aqui na minha introdução, o pecado da mágoa, do ressentimento, de convivência bruta, daquilo que você disse com os seus lábios, com aquilo que você fez, tentando machucar as pessoas. Peça perdão, se arrependa, vá ao encontro de Deus, manda uma mensagem para essa pessoa, diga que você errou, faça com que o Espírito de Deus possa fazer morada na sua vida, encha o seu coração de paz e de alegria. Mas em quinto e último lugar, irmãos, a expressão do arrependimento está como cada homem é obrigado a fazer a Deus a confissão particular dos seus pecados. Não é uma condição, não é quando eu puder, não é quando eu tiver tempo. Eu preciso pedir perdão a Deus por todos os meus pecados diariamente. Pecado seja ele voluntário ou involuntário. Às vezes eu peco, quando eu penso que não, eu tenho um pecado. Não interessa, tenho que pedir perdão. Eu pequei porque alguém me fez pecar. Não importa.
Aquela pessoa não tem nada a ver. Quem pecou foi você. Então, assim sendo, eu preciso confessar esse perdão. Mesmo se for involuntário, eu preciso confessar ele a Deus e me arrepender dele. Não apenas confessar, mas principalmente me arrepender desse pecado para que eu ganhe vida em Cristo. Se eu não o fizer, eu continuo no pecado. A grande diferença é que você vai, olha aqui, você vai pecando, e enquanto você não se arrepende, ele vai se alastrando, vai ficando grande. Se arrependa. Opa, se arrependeu. Confessa, a sua vida ficou limpa. O texto que nós lemos de Isaías diz que ainda que o seu pecado seja rubro, a palavra rubro aqui no grego quer dizer negro. Ainda que seus pecados sejam negros, eles vão se tornar brancos como a neve. Percebe? Ou seja, mesmo que o seu pecado tenha sido um pecado horroroso, envergonhou, mas se você se arrependeu de todo o seu coração, se você confessar a Deus e se arrepender de todo o seu coração, Deus está pronto para lhe perdoar. Pedindo o perdão dos seus pecados e abandonando, você achará, eu e você acharemos misericórdia. Assim também aquele que escandalizou o irmão ou a igreja deve estar pronto por meio de uma confissão particular ou pública de seu pecado e do pensar que por ele sente, declarar o seu arrependimento ao que estão ofendidos. Isso feito, estes devem reconciliar-se com o penitente e recebê-lo em amor. Provérbios 28, 13, Lucas 17, 3 e 4. Então, é justamente tudo isso que eu disse. Precisamos nos arrepender de nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Precisamos dizer a Deus que aquilo que nós fizemos foi mal. Precisamos conversar, dialogar com Deus sobre nossa vida. Porque os dias são maus. E nos deixa inerte. Às vezes a gente fica paralisado com as condições da vida. E às vezes a gente peca até em pensamento. Sabe, irmãos? Às vezes até os nossos pensamentos, eles são pecaminosos contra o Senhor nosso Deus. O que eu e você devemos fazer diante disso? Precisamos, com clareza, com segurança, principalmente com sinceridade, confessar a Deus os nossos pecados. Demonstrando a Deus de todo o nosso coração que estamos arrependidos. Sabe? Os homens não devem se estribar em si, mas precisam estabelecer uma meta na sua vida, se arrependendo de qualquer ato que transgrediu a lei e o mandamento de Deus. Ô pastor, e amanhã? Se eu pecar amanhã, você vai pedir perdão de novo. Você vai se arrepender de novo. A boa notícia é que os ouvidos de Deus estarão abertos para ouvir a sua confissão. Faça isso. Você tem um quarto. A melhor maneira de um homem ser sustentado pela graça de Deus não são os seus valores profissionais, mas os seus valores espirituais, quando ele está no seu quarto de joelhos diante de Deus. Estava o publicano e o fariseu naquela oração que é muito conhecida de todos.
E o fariseu chega lá no templo e começa a fazer a sua oração. O que é que o fariseu diz? Eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu oro tantas vezes por dia. Aí chega o publicano. O que é que ele diz? Diz, ó Senhor, aquele homem ali está certo. Eu não sou dizimista, eu não oro tanto assim. Eu sou um pecador. Eu preciso de tua graça. Eu preciso, sabe, do teu favor imerecido. Tanto é que aqui a confissão de fé, ela diz exatamente isso, que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina que se deve ser pregada tanto quanto a dar aos que têm fé em Cristo. Porque é o arrependimento para a vida que foi gerado pela graça e pela misericórdia de Deus para conosco. Do mesmo jeito, foi o filho mais novo, o filho pródigo. Porque ele chega para Deus em uma oração e ele confessa a Deus os seus pecados. Ele diz, olha Senhor, eu quero voltar para a casa de meu pai e eu quero pedir perdão ao meu pai, eu quero abraçar o meu pai e eu não quero nem que ele me receba como um filho dele. Não precisa. Olha Senhor, eu estou tão arrependido que se meu pai me receber apenas como um empregado, isso está bom demais. Porque ele se arrependeu. Porque ele se arrependeu. Quando nos arrependemos, irmão, nós movemos o coração de Deus. Isso é algo muito importante na vida de quem é cristão. O problema não está no pecado, o problema está quando você peca e você não confessa e pede perdão a Deus. Eu poderia aqui passar mais 2 horas tratando desse assunto e dando exemplos de homens de Deus que chegaram a Deus e fizeram isso. Assim como eu já disse 2 exemplos, eu vou lhe dizer mais um. Qual seria a condenação, qual seria o estado espiritual do pecado de Davi? Você, com certeza, lembra muito bem do pecado de Davi. Aliás, não foi um pecado nem tão simples, mas foi um pecado doloroso, porque houve morte e adultério, teve uma criança. O pecado de Davi foi um pecado escandaloso, que ele teve que ter páginas na Bíblia para ser descrito. Mas, queridos, é interessante demais e muito importante de nós tratarmos do assunto do arrependimento, porque Davi, ele chega diante de Deus com o coração contrito, arrependido, e ele faz uma oração, uma das mais sinceras orações da Bíblia. Ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mereço, eu reconheço as minhas transgressões. Ele está dizendo assim, olha, eu me arrependo porque eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço. E esse pecado sempre me persegue. Contra ti, Senhor, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que te reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha que oração sincera, irmão. Sabe?
Versículo 5 ele diz, olha Senhor, eu sei que sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe, eu sei que desejas a verdade no íntimo, no meu coração, me ensinas a sabedoria, purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e eu serei e ficarei mais branco do que a neve. No versículo 10 ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Queridos, olha que momento onde Davi chega diante de Deus e faz uma confissão dos seus pecados desse jeito. Olha o que é que ele diz, irmãos, meus amigos. Ele diz assim no versículo 11, não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação, me sustenta com um espírito pronto a te obedecer. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Será que eu e você já fizemos esse tipo de oração? Será que eu e você já paramos um dia desses para fazer uma oração desse modo, com essa qualidade ao Senhor nosso Deus? De dizer a Deus, olha Senhor, eu pequei contra ti. Eu preciso de ti, eu careço de ti, Senhor. Eu pequei tanto que eu estou me sentindo, que eu estou ficando distante de ti, Senhor. Senhor, não me lances fora de tua presença, Senhor. Não volte o teu rosto contra mim, eu preciso de ti. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do eterno Deus. É interessante demais como ele se coloca diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados. Vamos mais um pouco aqui. Ele termina dizendo assim, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Uma coisa principal que Deus quer de mim e de você é sinceridade diante dele. Porque não adianta mentir, você vai mentir para Deus? Você consegue mentir para Deus? Você consegue mentir para seu patrão, para sua esposa? Você consegue mentir para o seu melhor amigo, para os seus filhos? Você consegue mentir para Deus? Porque você hoje, talvez Deus esteja falando com você hoje, porque você não chega lá no seu quarto, fecha os seus olhos, aquela mentirinha, aquela coisinha, aquilo, sabe? E você não diga, Senhor, ô Senhor, eu pequei, mas eu estou arrependido. Eu li a tua palavra no Salmo 51, eu li a tua palavra no livro de Atos, capítulo 11, versículo 18 e 17, que eu preciso me arrepender para eu ter vida e eu quero te pedir perdão. Faça isso. Porque Deus se agrada do teu coração, se agrada da tua vida. Não adianta você ter um versículo na palavra de Deus que diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida. Não adianta você ter muitos amigos, muitas coisas, mas se você só vive no pecado, na mentira, não se arrepende, não se regenera, não se refaz. Note, lembre-se que você é uma nova criatura, que você precisa de um relacionamento íntimo com Deus. Você precisa confessar a Ele que você pecou. E tudo tem que ser feito enquanto nós estamos com vida.
Eu já falei, eu já dei aqui alguns exemplos. Eu vou dar mais um. Eu vou dar mais um para a gente encerrar. Conta-se a história, né? Pelos registros da Bíblia, que é quase 3 horas da tarde. Está Jesus ali nos seus últimos minutos de sua vida terrena. De um lado está um ladrão, arrogante, soberbo, presunçoso, pecador e que não se arrependeu dos seus pecados. Mas e do outro lado quem está? Um ladrão, confesso, réu confesso, arrependido. E o outro ladrão diz, por que tu não desce da cruz e salva a ti e a nós? Mas o outro com o coração compungido, cheio de arrependimento, ele fala com o outro ladrão e diz, tu não temes nem a Deus, tanto no estado que tu estás? Agora ele dirige-se a palavra a Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim. Irmãos, quando ele diz, lembra-te de mim, que ele fala com Jesus, Jesus conhece o coração do homem. Aquele homem estava falando com sinceridade. Quando ele falava com o outro ladrão, ele disse, tu nem temes a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este aí é justo. Irmãos, a vida cristã, ela precisa ser uma vida regada e regida por e com sinceridade. E essa sinceridade começa no oculto, começa no coração, começa com você e Deus. Não adianta você dizer ou demonstrar lá fora aquilo que você não é quando você está a sós com Deus. Não adianta você demonstrar nas redes sociais, na vida, no seu trabalho, na sua conduta, no seu dia a dia, aquilo que você, na verdade, é de longe aquilo que você é quando você está com Deus. Quando você está a sós com Deus. Quando você está sozinho com Deus, como é que você é? Você precisa, eu e você precisamos ser mais íntimos com Deus quando estamos só nós e Deus, do que ele está tentando demonstrar para as pessoas aquilo que nós não somos. Vivendo uma vida que não é a nossa vida verdadeira e real. Por isso que o salmista ele diz assim, Senhor, olha, não retires de mim o teu Espírito Santo, nem me lances fora de tua presença, porque eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença na minha vida. Porque quando você não confessa o seu pecado, esse pecado seu, quando você não se arrepende dele, esse pecado faz separação entre você e Deus. E outra coisa, a palavra de Deus diz, irmãos queridos, bendito seja Deus, que aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. O Salmo 23, versículo de número 6 diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que Deus tenha falado para você nessa noite. Pegue os textos, faça como os crentes de Bereia, revise e sinta-se abençoado nessa noite. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nossa gratidão a Ti, Deus, pelos Teus feitos, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Abençoa a vida de cada um das pessoas que ouviram e creram naquilo que ouviram. E poderão ainda nessa noite ou nesse momento se arrepender e confessar os seus pecados. Que o Senhor traga e lhe dê uma boa noite de paz, de sossego, de descanso na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.